Cantarei a ti, ó Deus, um cântico novo. Cantarei louvores a ti com instrumento de 10 cordas, pois tu concedes vitória aos reis, livraste teu servo Davi da espada mortal. Salva-me, livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras, juram dizer a verdade, mas mentem. Que nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas, que nossas filhas sejam como colunas graciosas, esculpidas para enfeitar um palácio. Que nossos celeiros fiquem cheios de colheitas de todo tipo. Que os rebanhos em nossos campos se multipliquem aos milhares e até às dezenas de milhares. E que nossos bois fiquem carregados de alimentos. Que nenhum inimigo consiga romper nossos muros. Que ninguém seja levado ao cativeiro, nem haja gritos de angústia em nossas praças. Como são felizes os que vivem desse modo! Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor.
coração, enche as nossas vidas, Deus. Que nós venhamos, Pai, buscar mais intimidade com o Senhor, buscar ter mais compromisso contigo, Deus. Que vivamos cada vez mais esse amor que o Senhor tem por nós. Essa é a nossa oração, Senhor. Ouve o nosso clamor, Pai. Ouve a nossa petição. Cuida das nossas famílias. Abençoa os nossos lares. Que os nossos familiares estejam cheios do Senhor. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que nos assistem aí da sua casa. Essa é a oportunidade de juntos celebrarmos ao nosso Deus, cantarmos louvores ao seu nome. Já cantamos aqui, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, o nosso Rei Jesus Cristo. E Ele tem um propósito grandioso para a sua família, meu irmão, saiba disso. Hoje, 31 de maio de 2020, nós estamos fazendo o fechamento, encerramento desse mês da família. Mês no qual nós oramos por nossas famílias, onde nós aprendemos como falar do amor de Jesus para os nossos familiares, para os nossos amigos, aquelas pessoas que nós amamos. E eu espero mesmo que vocês tenham sido grandemente abençoados por tudo aquilo que foi feito durante esse mês. Mas a obra não para, nós avançamos, vamos continuar orando por nossas famílias, vamos continuar celebrando o nome do nosso Deus. Então eu convido você agora a louvarmos a esse grandioso Deus que nós servimos, exaltarmos o seu doce nome, exaltarmos esse Deus grandioso que faz grandes obras por nós, que fez grande obra ao morrer na cruz e nos resgatar. Então louvemos o nosso Deus. Essa canção diz: santo é o nome do Senhor em todo lugar, reto é o seu querer de graça e paz. Vamos louvar o nome do nosso Deus essa noite dizendo: santo, santo é o Senhor. Santo, santo, poderoso, querer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Mais uma vez. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome, santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. A honra e a glória seja ao nosso Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Somente o nosso Senhor é digno de toda adoração. Nós o adoramos porque Ele é santo, santo, santo. Só o nosso
nosso Deus pode ser glorificado, Ele reina sobre toda a terra. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Seu coração está triste, angustiado, está amargurado, saiba que só o nosso Senhor Jesus tem salvação. Vamos cantar novamente. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome
Louvado seja o nome do Senhor. Nós convidamos o pastor Raimundo Mendes, meu sogro, pai da Samanta, para trazer a palavra do Senhor esta noite para nos abençoar. Então, nesse momento, fique com a palavra do pastor Raimundo Mendes e seja abençoado. A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. É um privilégio trazer a mensagem aos irmãos da Igreja Batista Evangélica Metropolitana, a IBEM. E como nós estamos ainda no mês da família, é o último domingo do mês da família, e eu quero trazer a reflexão baseada também nesse tema. A responsabilidade de cada membro da família. Nós estamos vivendo num período onde o coração do ser humano está cada vez mais egoísta, onde todo mundo está em busca de direitos e esquece completamente os deveres. E na família não é diferente. Na família, nós estamos esquecendo a particularidade de cada membro da família, do pai, da mãe, dos filhos. E esse texto bíblico, a palavra de Deus tem muitos textos bíblicos que ensinam qual é o papel de cada membro da família. E quando esses papéis se invertem, ou quando eles não são cumpridos dentro da família, fica tudo desorganizado. E Satanás está se aproveitando disso para acabar com a família, para minar o alicerce da família. E a culpa não é somente de Satanás, somos nós que damos oportunidade, somos nós, crentes em Cristo Jesus, que estamos deixando de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos requer, nos ensina, e termina dando oportunidade para que o inimigo se introduza e termine fragilizando a família. E um dos textos bíblicos mais conhecidos, onde fala o papel de cada membro da família, eu quero ler o texto de Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21, que diz o seguinte: Esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a tratai, ou seja, e não a tratei com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irrite os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então mostra aqui como deve cada um se comportar. E quando não nos comportamos de forma adequada, ou seja, como a palavra de Deus nos mostra como devemos fazer, nós estamos cooperando para que a nossa família não vá bem. Todas as orientações bíblicas, todas as orientações que Deus dá através da Escritura Sagrada é para o bem da família, é para a nossa felicidade. Infelizmente, nós temos dificuldade de colocá-la em prática, porque nós queremos que as pessoas nos honrem, mas não queremos honrar os outros. Aqui, o Senhor está mostrando que devemos honrar um ao outro. A esposa, se quiser ver o marido feliz, tem que se preocupar com se a esposa quiser ser feliz, tem que se preocupar com a felicidade do marido. E o marido que quiser ser feliz, tem que se preocupar com a felicidade da esposa. O que eu posso fazer para que minha esposa se sinta bem? O que eu posso fazer para que a minha esposa se sinta valorizada? Da mesma forma, a esposa deve pensar assim também. Qual é a minha parte na família, como esposa, que eu posso fazer para que o meu marido se sinta honrado? O que eu posso fazer para que o meu marido sinta-se amado? E assim ambos serão muito felizes no relacionamento conjugal.
E da mesma forma, nós temos que pensar em relação aos nossos filhos. O que eu posso fazer para que eu seja um exemplo para meus filhos? Para que os meus filhos não se desanimem, mas para que eu encoraje-os a terem uma vida alicerçada naquilo que eu tenho a minha vida alicerçada, que é em Cristo Jesus. Nós que temos uma família cristã, temos que zelar pela Escritura Sagrada. E alguém que tem o cônjuge não crente, você precisa ser exemplo para que sem palavras, mas com suas atitudes, você possa conquistar o seu cônjuge para Cristo Jesus, para aquele que você acerta. Pois você é o exemplo, é aquele que a pessoa ou o seu cônjuge que ainda não é cristão vai ver Jesus Cristo através do seu comportamento. As nossas atitudes falarão mais alto que as nossas palavras. Às vezes, com palavras, nós não vamos conquistar o nosso cônjuge, mas com o nosso comportamento casto, dentro dos parâmetros do ensinamento da Escritura Sagrada, o nosso cônjuge, nossos filhos, verão Cristo em nós e vão nos espelhar, ou seja, vão olhar para nós e tentar copiar. Nós somos espelho para aqueles que nos olham, porque vão ver Cristo em nós. A Escritura Sagrada diz que a esposa deve obedecer o marido. É o primeiro texto bíblico que diz: esposa, seja em tudo submissa ao seu próprio marido. É um texto bastante duro para a mulher. E a maioria não aceita esse texto como ele está sendo colocado aqui. Mas, na verdade, o que está dizendo aqui é que a forma como o homem se sente amado é quando a esposa o respeita e se submete, ou obedece. Às vezes nós achamos que a submissão ou a obediência é sinônimo de inferioridade. Na Escritura Sagrada, não. Na Escritura Sagrada não tem esse significado. A esposa não é inferior ao marido. Mas na Bíblia Sagrada você pode observar que em nenhum texto bíblico diz para a mulher amar o marido. Em Tito fala que as mais velhas devem ensinar as mais novas a amar o seu esposo. Mas a maneira como o homem se sente amado é quando a esposa o respeita e obedece na presença de outras pessoas. O que mais tem acabado com o relacionamento conjugal entre marido e mulher é quando a esposa desonra o marido publicamente. Mas também muitos casamentos têm se fragilizado e até acabado quando o marido não ama a esposa de maneira que ela se sinta amada. O marido deve colocar a sua vida para protegê-la. Assim como a esposa deve obedecer o marido, porque aqui quando diz esposa, sede submissa ou obedeça aos seus próprios maridos, ou ao seu próprio marido, como convém o Senhor, assim como o Senhor manda, assim como o Senhor ensina através da Escritura Sagrada. Assim o marido vai se sentir honrado e ele se sente cada vez mais motivado a protegê-la, a honrá-la. E em Efésios, no capítulo 5, fala que assim como Cristo protegeu a igreja e a si mesmo se deu por ela, motiva e incentiva o marido também a fazer a mesma coisa pela sua esposa, pela sua família. É a imitação de Cristo oferecendo a sua vida, se entregando em favor da igreja, é que o marido deve também se entregar em favor da sua esposa e, consequentemente, estará fazendo em favor dos seus filhos. Não somente a esposa se sentirá amada, os filhos também se sentirão amados quando o marido honra a esposa e a respeita e trata com cordialidade. Quando o marido protege a sua esposa, os filhos se sentem seguros.
Os filhos se sentem amados. Os filhos percebem que há um casamento, há um relacionamento conjugal bem alicerçado. Quando o marido e a mulher obedecem a Deus de acordo com a Escritura Sagrada. Quando a Escritura Sagrada é o parâmetro que norteia a esposa e o esposo, os filhos se sentem seguros, se sentem amados pelos pais e eles copiarão os pais. Eu estava observando em 2 Timóteo, capítulo 1, e um texto que me chama bastante atenção. Quando Paulo fala a Timóteo e diz que ora por ele e tem desejo profundo de vê-lo, ele diz, fala um pouco da fé que ele vê em Timóteo, e que não somente ele, mas que as pessoas veem em Timóteo, que é a cópia da sua mãe, Eunice, mas também a cópia da sua avó Loide. Ou seja, Eunice copiou a fé de Loide e que Timóteo copiou a fé de Eunice, a sua mãe. Duas mulheres exemplares no relacionamento familiar e que o seu filho e que o neto também seguiu a mesma fé, a obediência a Deus. Se nós quisermos de fato que nossos filhos sejam obedientes a Deus, sejam homens e mulheres de Deus, tem que começar por nós. A nossa família precisa ser exemplo de obediência a Deus, sem questionar. Sabemos que não é tão fácil obedecer a Escritura Sagrada por causa do egoísmo dos nossos corações, mas é a melhor coisa a fazer. Porque o resultado de quando nós obedecemos a palavra de Deus é fantástico. É uma família feliz, é uma família ajustada. É o preço que nós podemos pagar, é fazendo aquilo que a Escritura diz. A esposa obedecendo ao marido, marido amando a esposa, falando que a ama, mostrando através de atitude que a ama. E nós teremos filhos seguros. Nossos filhos não serão desanimados. E quando a palavra de Deus diz, pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados, nós irritamos nossos filhos, não é só quando contrariamos ele, não. Nós irritamos nossos filhos quando brigamos na presença dele, quando papai e mamãe brigam na presença dos filhos, quando papai e mamãe ficam mal um com o outro na presença dos filhos, os filhos ficam desanimados, ficam inseguros. E o futuro deles podem ficar comprometidos, porque não estamos obedecendo a Escritura Sagrada. O nosso padrão de vida é a Escritura Sagrada. E não depende da forma como o outro vive. Às vezes a esposa diz, não obedeço porque meu marido não me ama como a Bíblia manda. E às vezes o marido, eu não amo a minha esposa porque ela não se submete a mim como a palavra de Deus manda. A palavra de Deus não diz que se o teu marido te amar do jeito que a Bíblia manda, você se submete a ele. E nem tampouco diz que se a mulher se submete a mim, eu vou amar a minha esposa ao ponto de dar a minha vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Não condiciona isso. Mas cada um é responsabilidade para obedecer a Escritura Sagrada. Cada um tem a sua responsabilidade, independente do que o outro faça ou não. A minha família pode ser abençoada por causa da minha obediência. O meu esposo ou o seu esposo pode ser transformado por causa da sua vida casta. É assim que a palavra de Deus diz. A esposa, a minha esposa, pode ser transformada por causa das minhas orações, por causa da minha obediência. Mas e os meus filhos que são desobedientes? A nossa obediência à palavra de Deus, podemos conquistar os corações dos nossos filhos. A nossa obediência à palavra de Deus conquista o coração dos nossos filhos, porque Deus nos dá o coração dos nossos filhos para nós.
O fato de nós termos uma vida dentro daquilo que Deus manda, Deus nos honra. Esposa, não se sinta inferior pelo fato da palavra de Deus dizer para você submeter o seu marido. Obedecendo a palavra de Deus, Deus vai honrar você, abençoando a sua família. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Independentemente de se ela lhe obedece ou se ela se submete ou não. A sua parte é amá-la. É se devotar a protegê-la. A mulher se sente amada quando ela se sente protegida pelo marido. O marido se sente amado quando ele é honrado pela esposa. E aos filhos, agora para encerrar. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Porque a palavra de Deus diz, obedeça aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Independentemente se seus pais são obedientes à palavra de Deus ou não, não significa que você tem o direito de desobedecê-los. De jeito nenhum. Eu não tenho pais evangélicos. Você pode ganhá-los através do seu comportamento de acordo com a Escritura Sagrada. Quando você obedece, Deus vai falar ao coração deles. Eu conheci muitos filhos que ganharam seus pais sem palavra alguma, somente com a transformação feita por Cristo Jesus em suas vidas. Eles, obedecendo a Escritura Sagrada, conseguiram ganhar os seus pais. Eu sou testemunha disso. Eu ganhei o meu pai e a minha mãe para Cristo Jesus. Meu irmão me ganhou para Cristo e eu coloquei no meu coração ganhar o meu pai, ganhar a minha mãe para Cristo Jesus. Eu sei que demorou bastante tempo. Não é pelo fato de você viver obediente que as coisas acontecerão como num passo de mágica. Eu levei 15 anos para conseguir conquistar o coração dos meus pais. A minha mãe foi mais antes, mas o meu pai, depois que eu fui formado e fui ordenado ao ministério pastoral, eu tive o privilégio de pregar em uma igreja que não era a igreja que eu pastoreava, aonde meu pai morava mais próximo. Ele foi me ouvir a palavra de Deus que eu estava pregando e ele se converteu. Foi uma das maiores alegrias da minha vida. E eu tive o privilégio de batizá-los. Vale a pena obedecer a palavra de Deus, porque os resultados são fantásticos. Agora, o resultado, as consequências de desobedecer é trágica. As consequências de nós não fazermos o nosso papel dentro da família não é boa. Certamente nós não vamos conquistar o coração do outro. O marido não vai conquistar o coração da esposa e nem tampouco a esposa conquistará o coração do marido e os pais não conquistarão o coração dos filhos. Há muitos pais que os filhos admiram outras pessoas lá de fora e às vezes os pais nem sequer conhecem, porque eles não têm os pais como exemplo. E é triste isso. Mas quando nós honramos a Deus, obedecendo a sua palavra, é Deus que dá para nós o coração dos nossos filhos. Não significa que não sofreremos. Não significa que nós não lutaremos. Mas a nossa luta é em obedecer a palavra de Deus. A nossa luta é em colocar em prática aquilo que o Senhor diz para nós fazermos dentro da nossa família, como marido, como esposa, para que a nossa família vá bem. Agora, uma família dividida, cada um querendo que o outro lhe honre. Agora, quando acontece que a família está dividida, cada uma querendo subjugar a outra, acontecem coisas trágicas. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele declara isso. Quando os judeus dizem que Cristo estava expulsando o demônio por Beelzebub, ele diz que uma casa dividida não subsiste por si só. Jamais. A família precisa estar unida com um propósito
de obedecer à palavra de Deus. A família, sem medo de errar, é feliz quando cumpre o que o Senhor lhe ordena. Nesse mês da família, nós podemos exercitar isso, porque muitas famílias, a maioria das famílias estão juntas, estão convivendo. É a oportunidade de colocar em prática a Escritura Sagrada. Porque quando antes dessa pandemia, cada um saía para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade, e nós não tínhamos oportunidade de estarmos juntos. A família, embora às vezes perto, dentro de casa, não tinha o hábito de estarem juntos. Agora nós temos uma oportunidade de ouro de colocar em prática a Escritura Sagrada. Marido convivendo com a esposa mais tempo do que convivendo com os outros. Cada membro da família está tendo a oportunidade de estar mais perto. Marido com a esposa, esposo com o marido, filho com os pais, pais com os filhos. Nós temos a oportunidade de colocar em prática com mais seriedade a Escritura Sagrada. É a oportunidade da nossa família ser abençoada. É a oportunidade de nós abençoarmos um ao outro, exercitando a obediência à palavra de Deus. Não deixe passar essa oportunidade de colocar em prática a Escritura Sagrada enquanto há tempo. Não importa como esteja a sua família, pode ser restaurada. O Senhor é que faz isto. Mas Ele usa você, obedecendo Ele, para abençoar a sua casa. Ele usa você, esposa. Ele usa você, marido. Ele usa você, filhos, para que a sua família seja abençoada. Deus pode te honrar e Ele te honra quando você coloca em prática aquilo que Ele ensina em relação à família. O alicerce, a pedra de sustentação é Cristo Jesus. E quando nós obedecemos a Ele, é Ele que nos sustenta. É Ele que nos dá segurança. Não perca essa oportunidade. Esse tempo de pandemia, em que estamos mais tempo juntos, é a oportunidade de nós exercitarmos a Escritura Sagrada. É tempo de nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina. É tempo de exercitar. Como eu já falei, não é um passo de mágica. É um exercício da obediência à palavra de Deus. E quanto mais você exercita, mais fácil fica de você cumprir. Quanto mais a esposa exercita a submissão ao marido, mais fácil fica de fazer. Quanto mais o marido ama a sua esposa, colocando a sua vida para protegê-la, mais isso se torna uma coisa corriqueira. Mais isso se torna uma coisa comum. No começo tudo é difícil. Filhos, comece a obedecer aos seus pais. Talvez não seja tão fácil. Muitos filhos acham que os pais são ultrapassados. Acham que as coisas estão diferentes. Mas os conselhos dos pais sempre são atuais, porque vêm de Deus. Portanto, obedeça e abençoe a sua casa. Que o Senhor nos abençoe. E que cada um de nós possamos nos enquadrar, nos encaixar dentro daquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos orar? Pai bendito, graças te damos pela tua palavra que nos ensina, pelo teu Espírito Santo dado a nós, que ilumina os nossos corações e mostra-nos a importância de obedecermos a tua palavra, porque certamente, obedecendo a tua palavra, o Senhor nos abençoa, abençoa a nossa família. Abençoa as famílias que estão nos ouvindo, Deus, cada uma delas. Tu conheces as dificuldades, tu conheces as dificuldades de cada membro. Faça de cada um instrumento de bênção no seu lar. Rogamos, ó Deus, porque o Senhor é onisciente e conhece cada um, sabe das suas dificuldades, sabe das suas ansiedades.
E o Senhor pode satisfazer o desejo do coração de cada um, desde que estejam dentro daquilo que o Senhor os ensina. Abre seus olhos, Senhor. Ajuda-os a exercitar a Tua palavra em seus corações. Fortalece-os. Não permita que sejam desanimados jamais, mas anima-os a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina através das Tuas Escrituras Sagradas. Abençoa cada família. Abençoa a família da Igreja Batista Evangélica Metropolitana. Abençoa o pastor e a sua família. Abençoa cada membro dessa família. Abençoa cada membro da Tua igreja, Pai. Nós oramos no doce nome bendito do Teu Filho amado, que se submeteu a Ti até a morte de cruz. Nem por isso Jesus Cristo é menor do que o Pai, porque Ele e o Pai são a mesma pessoa. E nós Te agradecemos e oramos neste nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos clamar ao Senhor por bênção para a nossa família. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça essa oração. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é a promessa do Senhor Jesus e Ele quer fazer parte do dia a dia da nossa família. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Saiba que o Senhor não deixa a sua família. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração
coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. E eis que estarei convosco todos os dias, essa é a promessa do Senhor Jesus. Um lugar de harmonia, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor traga paz, harmonia para a tua casa, meu irmão. Clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor. Não importa se as outras pessoas adoram a si mesmas, adoram qualquer que seja o seu ídolo, mas declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E clame ao Senhor, e Ele trará harmonia para o seu lar. Bem, meus irmãos, você foi abençoado aí pela palavra do pastor Mendes e depois com essa linda canção declarando que a nossa casa será uma casa de bênçãos. E você percebe aí como Samantha e eu até nos emocionamos, porque realmente nós temos passado no último ano por situações assim em que nós temos visto a mão do Senhor sobre a nossa família, curando e trazendo conforto. É por isso que nós nos emocionamos assim, mas eu tenho certeza que os irmãos foram abençoados pela palavra do pastor Mendes e com a canção. Quero trazer aqui alguns recados, alguns avisos. Essa manhã aconteceu a última escola bíblica discipuladora de uma série de 4 com a palavra do pastor Sammy Tipt, falando sobre estratégias de como falar do amor de Jesus para os nossos familiares. Mas nós não vamos parar por aqui, nós vamos continuar com a nossa EBD, próximo domingo novamente, mas nós vamos ver aí com os irmãos horários alternativos para a gente trazer palavras de meditação, trazer estudos bíblicos, claro, combinando com os irmãos o melhor horário, mas nós não vamos parar, nós vamos continuar o nosso estudo da palavra de Deus, abençoando a vida dos irmãos. Além disso, próximo domingo, então é EBD, e à noite às 18h30 nós temos o nosso encontro novamente, nosso culto noturno. Durante a semana não deixe de acompanhar a nossa maratona de leitura anual da Bíblia. Nós vamos diariamente colocar nas redes sociais da igreja os capítulos daquele dia e, além disso, como nós já terminamos a nossa campanha de oração pela família, agora nós vamos trazer meditações diárias dentro daquilo que foi lido, ou dentro daqueles capítulos que são da leitura do dia. Tudo isso para abençoar a vida do irmão. Então, não deixe de acompanhar, não deixe de estar conosco, de dar o seu feedback, o seu retorno, de comentar, de escrever aqui no chat do nosso culto, de mandar as suas fotos, e assim a gente vai estreitando e fortalecendo uns aos outros. E é isso que nós esperamos, né, como igreja do Senhor. Que o nosso Pai Celestial abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno e poderoso Pai,
e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.